agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade de mais uma vez estar fazendo uso da palavra de Deus para a amada igreja. Quero também agradecer ao nosso pastor pela confiança. Estava conversando com ele, né? Está com um domingo passado ele deixou no estreito, mas nesse domingo agora aprove a Deus de ter dado essa oportunidade para me estar aqui pregando. E quero dizer que Jesus é bom, irmãos. Em toda a plenitude de Deus, Jesus é bom, e a sua infinita misericórdia está grandemente nos dias atuais. Nós vemos guerras, destruições, e nós não podemos fechar os olhos para saber que está próximo à vinda de Deus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos meditar no versículo 15 ao 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 15 até o 20. E assim diz a palavra do Senhor: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conheceis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se e lançar-se-á no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Curva sua cabeça, ore comigo. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, proclamando a Tua palavra, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir, Senhor, para que nós possamos cada dia mais dar passo, Senhor, para o Teu reino. Senhor, que o Senhor possa nos perdoar pelas nossas falhas. Nos urge, Senhor, nossos corações e nossa mente, para que nós possamos, de uma maneira tão tranquila, Senhor, ouvir a Tua palavra. Repreende todo o mal, Senhor, que quer tirar ela mesmo, mas que o Senhor possa fazer presente nesta noite, na Tua amada igreja. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, Deus, Ele nos dá uma oportunidade gigantesca de estarmos ouvindo a Sua palavra, porque nós sabemos que em outros locais não podem ouvir a palavra de Deus. Mas eu me alegro, irmãos, que Deus, Ele nos capacita, irmãos, cada dia mais. Ele nos dá força, fortaleza, nos dá estrutura para prosseguir na caminhada. E hoje, irmãos, eu quero falar para você de uma situação que nós temos que ser avaliado dia por dia. Qual está nosso coração na presença de Deus? Como está a minha vida, a tua vida na presença de Deus? Se é uma vida frutífera, Deus vai te recompensar. Porque nós sabemos que nós fomos plantadas como árvores. Foi plantada a semente no meu e no teu coração da poderosa palavra de Deus. Porque em algumas pessoas essa palavra não chegou a ter um crescimento, pois veio o inimigo, foi lá e capturou, pois a palavra entrou meio a espinhos. Mas eu louvo a Deus que no teu coração ela germinou e ela está crescendo dia após dia e sendo fortalecida e frutificada na presença de Deus. Eu entendo, irmãos, que nós hoje somos frutos de uma plantação, de uma semente de Deus, que um dia foi pago um alto preço para mim e para você ouvir a Sua poderosa palavra. Eu entendo, irmãos, que nós temos que ter um objetivo aqui na face da terra, e Deus nos chamou para sermos seu embaixador.
E aqui, irmãos, eu lendo essa mensagem, eu percebo que nós fomos plantados no ciclo da vida, irmão, antes. Você nasce, cresce, reproduz e morre. Porém, irmãos, para o crente não acontece isso. Para o crente que está na presença de Deus, para o crente que está fortalecido, nutrido com a água do Espírito Santo, ele vai crescer, ele vai frutificar, ele vai se erguer, vai ter uma folhagem grande, verde, e não vai aproveitar da morte. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em João que aqueles que confiam em mim, assim diz o Senhor, mesmo que experimentar a morte, ressuscitará naquele grande dia. Veja que as coisas do mundo é diferente das coisas de Deus. Para o mundo, nós temos um ponto final, mas para Deus, esse é só o nosso começo. Quem está entendendo, diga amém. E eu vejo, irmãos, que nós temos que se apresentar diante de Deus. Que a planta agora, ela foi germinada. A planta agora, ela começa a se desenvolver. Mas eu vejo, irmãos, que por muitas vezes aparecem dificuldades. O solo não está fértil, não tem chuva, e não tem mais nada que possa nutrir a nossa caminhada com Deus. E é por isso que nessa noite eu quero pregar. Eu quero falar para você que a partir de hoje nós temos que entender que nós somos árvores de Deus. Nós entendemos, irmãos, que para Deus nos chamou para proclamar a sua palavra. E o pastor leu aqui no texto inicial, a qual brandou no meu coração a certeza da mensagem, dizendo: arrependei-vos e trazeis frutos dignos de arrependimento. Mas entendemos, irmãos, que chega um momento a qual nós não crescemos mais. Chega um momento ao qual nós passamos por situações que até sombra nós não damos mais, porque é um momento de dificuldade, é um momento de peleja, é um momento ao qual eu estou parado. Mas eu quero dizer para você, que olhe para Jesus, que é Jesus que pode nos dar o crescimento, é Jesus quem pode nos dar o fortalecimento para que nós possamos seguir em frente e começar a crescer e começar a se desenvolver. E aí, vai começar a aparecer os frutos. Eu entendo, irmãos, que nós somos conhecidos, assim diz a palavra do Senhor, que pelos bons frutos nós somos reconhecidos. Por isso que eu vejo dia após dia os irmãos, olha, nós temos que sair da cadeira, nós temos que sair do púlpito, nós temos que fazer a diferença. Onde estão os nossos frutos? Onde está o nosso propósito aqui na casa do Senhor? E eu vou muito mais além disso. Os frutos, talvez na casa de Deus, pode ser até fácil aparecer, mas para a sociedade, onde eles estão? Eu vejo que as pessoas podem ser árvores grandes, verdes, e dar até frutos. Mas a Bíblia vai dizer que esses frutos não são de maneira qualquer, irmão. A Bíblia vai dizer que porventura lhe darão a árvores uva dos espinheiros ou figos aos abrolhos, ou seja, como pode eu ser uma pessoa boa, como pode eu ser uma pessoa dedicada, se os meus frutos não estão condizendo com as minhas atitudes? Eu preciso ter consciência em Deus e mostrar não somente para as pessoas, mas para Deus, o quão importante é eu dar bons frutos. Mas muitas das vezes, irmãos, os frutos podem até aparecer, mas não são bons. Você escuta, ei, isso aí, está fazendo isso, mas ele não é crente, ela não é crente, e esses frutos são frutos maus. Mas eu me alegro, irmão, sabe por quê? Porque nós possamos até dar frutos maus,
Mas chega um momento que eu consigo ter a convicção na minha alma e na minha mente, eu consigo mudar o meu pensamento, olhar para Cristo e ser transformado pelo poder da palavra de Deus, e os frutos que outrora eram amargos, os frutos que outrora não tinha sabor, agora vai aparecer para a glória e honra do nome do Senhor na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda sob o conselho dos ímpios, e não sobre nada sobre a carne, mas ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, e é como uma árvore plantada ao ribeiro, onde as suas folhas não caem, e o seu fruto virá no tempo vindouro. Entendemos que o processo de crescimento, irmãos, é preciso de uma nutrição, é preciso da busca, da procura, do fortalecimento. Mas o próprio Cristo diz aí: vinde a mim, quem tem sede, vinde a mim, quem tem fome, porque eu sou fonte de águas vivas. Ou seja, Deus está te dizendo, irmão, se não está dando fruto, se não está crescendo, se as folhas não nascem, se você não consegue estar erguido, ei, Deus vai mandar água que vai te sustentar, Deus vai te mandar água que te vai nutrir, e tu não terá mais sede. Salmo 1 vai dizer isso. As nossas raízes que está alicerçada junto ao ribeiro de águas. Mas muitas das vezes, irmão, nossas raízes não estão alicerçadas no ribeiro de águas. Elas estão alicerçadas no nosso ego, estão alicerçadas nas nossas vontades, estão alicerçadas nas nossas opiniões, estão alicerçadas simplesmente nos nossos sonhos. E aí, onde é que acontece por muitas vezes, nós não temos crescimento. Porque nós somos humanos, irmãos. Nós temos nossas paixões. Tiago vai dizer que nós somos como Elias, que também tem as suas provações, e suas paixões, e suas dificuldades. Nós somos um homem de carne e osso. Mas aí Deus se agrada, irmãos. Sabe por quê? Quando eu e você nos libertamos das nossas vontades, nos libertamos do nosso querer, nos libertando da vontade das coisas mundanas, e olhamos e focamos fazendo a vontade de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que é interessante a caminhada com Cristo. E se nós formos olhar numa perspectiva, olhar para o passado e olhar para a nossa vida, nossa caminhada com Deus, nós vamos entender: olha, eu pregava, eu louvava, eu orava, mas agora eu não consigo. Agora eu não consigo exercer esse papel. Irmãos, isso é algo que passa por a vida de muitas pessoas. É um momento ao qual você está seco, é um momento onde você não tem ali a busca incansavelmente da palavra de Deus, e aí é um momento onde vai entrar brecha para o inimigo. Mas eu aprendo com o salmista Davi, que ele vai dizer: assim como a goça anseia por água, a minha alma, Senhor, está sedenta por ti. No momento que nós estamos secos, irmãos, nós temos que reconhecer essa sequidão e olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou seco de Ti, eu preciso ser regado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, me rega para que eu possa crescer, e não somente isso, para que eu possa dar frutos para Ti, para que eu possa estar sempre na Tua casa. É nesse momento, irmãos, que eu quero te convidar a ouvir a voz de Deus. Porque, irmãos, nós somos árvores, todos nós somos árvores de Deus, todos nós exercemos esse papel. Mas a Bíblia está dando destaque nos frutos. A Bíblia está dando destaque naquilo que você e eu podemos oferecer para quem? Para o próximo, para a sociedade, para meu vizinho, para meu esposo, para minha esposa, para o meu filho. E aí eu entendo que
As árvores podem ser até verdes, irmão, mas elas não são iguais. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos atitude diferente. Em Gênesis capítulo 27 até o 32 vai falar da história do homem chamado Jacó. A Bíblia vai dizer que este homem, ele tinha um irmão gêmeo. Fisicamente era idêntico. Fisicamente era parecido com seu irmão. Porém, tinha atitudes diferentes. Tinha outra forma de agir. E eu vejo, irmãos, que naquele momento as pessoas aos olhos nus podem dizer, olha, é a mesma pessoa, são iguais. Mas eu entendo que, mesmo sendo iguais, os dois eram tolos. Um desprezou ali a primogenitura, as bênçãos do Senhor, e o outro enganou o seu próprio irmão e saiu como um homem enganador. Só que a diferença entre pessoas semelhantes, entre aves semelhantes, é o momento entre eu e você, assim como Jacó, reconhece o seu erro, reconhece a sua fragilidade e busca a Deus, e busca ser alimentado da palavra de Deus, e busca ser nutrido da vontade de Deus. E aí, irmãos, você não precisa mostrar, mas os frutos vão aparecer. A Bíblia vai dizer que após Jacó ter saído diante da presença do seu irmão, porque tinha medo de ser morto, tinha medo de ser moído, a Bíblia vai dizer que ele passa por um processo ali e vai casar ali com uma das filhas de Labão. A Bíblia vai dizer que naquele momento ele tem um encontro com Deus. A Bíblia vai dizer que naquele momento ele muda as suas atitudes. E a partir de então, daquela caminhada, ele começa a agir diferente. Ele começa a pensar diferente. Ou seja, ele se examinou-se a si mesmo. Diz, ei, eu saí da casa de meu pai como um malfeitor, mas agora eu vou transformar o meu caráter, a minha vida. Eu não vou ser mais enganador. Eu não vou ser mais aquilo que eu era. Eu vou fazer simplesmente a vontade de Deus. E olha o decorrer da história. A história vai dizer que tudo que Jacó fazia prosperava ali na fazenda de Labão. Quiseram até julgar ali Jacó como roubador dos bezerros de Labão. Ele faz um trato. E as pessoas conseguem enxergar que ali ele não estava roubando, mas a bênção de Deus estava sobre a sua vida. Jacó constrói agora uma família, Jacó começa a ter vários filhos, Jacó reconhece que tem que voltar ali para corrigir um erro do passado, a qual o fruto que ele deu foi de maneira amarga, árda e ruim no início da sua trajetória. A Bíblia vai dizer que Jacó começa a ter esse plano de voltar, e ele volta. E a palavra do Senhor vai dizer que o seu irmão, avistando de longe, vai lá ao seu encontro, e se eles se perdoam e se abraçam e começam a louvar a Deus, ele começa a agradecer a Deus, porque antes ele era um enganador, antes ele era um mentiroso, antes ele era um trambiqueiro, mas agora ele sabe, ele tem a certeza que ele tem que transformar o seu eu, e os seus frutos não podem ser mais amargos, ele não pode ser um homem de Deus e ter atitude de maneira diferente. Ele volta para o passado, mostra para a sociedade, mostra para o seu irmão que ele não é mais aquela pessoa, e mostra que as suas atitudes são agora renovadas. Assim, irmãos, é o nosso período ao qual nós não damos frutos na face dessa terra. Nós não conseguimos demonstrar qualidades, nós não conseguimos demonstrar benefício para o meu próximo, porque o velho homem ainda domina o meu ser, porque a velha natureza adâmica, pecadora, está no meu coração. E eu entendo, irmãos, que nós temos que entender que isso tem que sair da nossa mente, isso tem que sair do nosso coração, senão nós vamos permanecer constantemente desta maneira, permanecer constantemente em meio a nenhum crescimento. Porque nós temos que nos esvaziar de nós mesmos.
João capítulo 15, irmãos, vai falar uma coisa muito interessante. No versículo 4, o Senhor vai dizer, no versículo 3 vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo, na mão não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Jesus está sendo claro para mim e para ti. Nós não conseguimos mudar nossas atitudes, nós não conseguimos mudar a maneira de ser, de viver o Evangelho da Palavra de Deus. Nós não conseguimos mudar se não estivermos alicerçados na videira verdadeira. E eu quero te chamar nesta noite para vir estar enxertado nessa videira verdadeira. Mas eu entendo que foi falado até hoje na escola bíblica dominical, que quando nós perguntamos: já aceitou Jesus? As pessoas: não, eu conheço Jesus, já aceitei. Eu conheço que Ele transforma, eu conheço que Ele salva, eu conheço que Ele liberta, eu conheço que Ele faz isso, prodígios e maravilhas. Mas não tem a vida transformada. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que se nós estivermos verdadeiramente em Cristo, a palavra de Deus vai estar no nosso coração. Para você entender que você está vivendo uma vida com Cristo, que você está enxertado em Cristo, primeiramente, deixe a palavra de Deus entrar no teu coração, deixe a palavra de Deus te lavar por inteiro, deixe a palavra de Deus tirar todo o carrapicho, deixe a palavra de Deus te tomar como fogo purificador, e você vai ser transformado. A palavra de Deus vai arrancar os frutos amargos, a palavra de Deus vai te nutrir, vai te fortalecer e vai te fazer crescer novamente. Jesus, ele vai dizer que Ele é a videira verdadeira. E nós temos que estar enxertados nesta videira. E com isso, nós temos que viver em obediência, em transformação. No versículo de número 5, ele vai dizer uma coisa tão linda, irmãos. Ele vai dizer que eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem não está em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Escute uma coisa. Talvez nós tenhamos perguntado: mas Senhor, não consigo. Mas Senhor, isso é difícil. Senhor, a minha esposa me pede para me mudar. Senhor, eu tenho que mudar essa atitude pecaminosa. Senhor, eu não consigo ser transformado. Entenda, irmãos, é porque você está fazendo por livre vontade. É porque você não está mais pedindo a força e a fortalecimento de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer por nós mesmos, mas nós não temos essa capacidade, porque o próprio Jesus está dizendo: ei, tu não vai conseguir, porque sem mim nada podeis fazer. Entende, irmão? Nós não podemos fazer sem Deus. Nós não conseguimos chegar nisso. E aí, onde está a minha e a tua fé? Sabe por quê? Jesus, capítulo 21 de Mateus, ele vai chegar para mim, ele vai chegar naquela época, ele vê uma árvore grande, bonita, cheia de folhas, dava uma sombra grande. E aí Jesus, ele meio que se entristece com aquela atitude. E aí naquele momento ele ordena para aquela árvore que ela secasse. E de maneira instantânea, de maneira rápida, aquela árvore seca. A Bíblia vai dizer que os discípulos viram, naquele momento, Jesus secando aquela árvore. Ou seja, naquele momento Jesus teve uma atitude de secar aquela árvore. Sabe por quê? Porque ele estava com fome.
seus frutos. E aí Jesus, olhando para aquela árvore, disse: olha, essa árvore é grande, essa árvore tem uma folhagem verde, essa árvore dá até uma sombra boa. Mas Jesus se aproxima, Jesus começa a contemplar aquela árvore e procura, e fruto algum ele acha. E aí naquele momento, Jesus ordena que aquela árvore se seque. Eu entendo, irmãos, que Jesus está dando um grande ensinamento para mim e para ti. A árvore não era árvore nova, porque a árvore era grande. Uma resenha de árvore era grande, então ela não tinha sido plantada recentemente. Jesus ali, ele começa a contemplar que aquela árvore tinha passado por muitos e muitos anos naquele local, naquele estado, e ela não deu nenhum fruto. Veja, quanto tempo nós estamos na casa de Deus, quanto tempo nós estamos só se vindo como sombra, ocupando o espaço. Quanto tempo nós não temos analisado a nossa vida e não temos visto sequer um fruto que é de mais importante para Deus. Ei, sabe por quê? Jesus, ele toma aquilo e dá exemplo para os discípulos. Sabe por quê? Porque ele não quer saber de árvore grande, ele não quer saber de sombra, ele olha simplesmente para mim e para o teu fruto. Sabe para quê? Para alimentar a multidão que está faminto. Ei, o fruto da árvore não serve para ela, mas ele serve para alimentar o próximo, ele serve para germinar outra árvore, ele serve para o crescimento de Deus. O evangelho de Deus é assim, nós temos que ser árvore para alimentar a nação que geme, que chora, que precisa de uma libertação. E não somente isso, além de alimentar, nós temos que produzir novas árvores na face dessa terra. No ciclo da vida nós estudamos, a árvore tem uma sua semente, e a semente que cai dela produz uma nova vida. Toda vida que a árvore vai crescendo, ela vai, as suas sementes, o seu fruto, quando é plantada, ou muitas vezes ela cai numa terra fértil, ela gera vida. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. O propósito de nós crentes é de crescer, ser fortalecido, dar o nosso fruto e gerar vidas. O propósito de mim e de você, irmão, sabe o que é? Não é ter um cargo bom, não é ser engenheiro, não é ser doutor, não é ter uma mansão. O propósito que foi plantado no meu e no teu coração, a semente da palavra de Deus que germinou e te trouxe aqui nesta noite, é que você venha gerar vidas. Esse é o propósito de Deus. Nossa árvore, ela tem que crescer, gerar bons frutos e gerar vida. E vida em abundância. E naquele momento Jesus ordena naquela árvore e ela seca. E os discípulos ficam maravilhados com aquele momento, porque aquilo, depois Jesus vai dizer que aquilo ali era coisa simples de fazer, caso estivesse fé. Mas voltando aqui para Mateus capítulo 7, no versículo de número 17 ele vai dizer: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. A palavra do Senhor está dizendo que eu e você somos reconhecidos pelos nossos frutos. Irmãos, e eu entendo que por mais que nós tente demonstrar para alguém quem nós somos, os nossos frutos vão dizer quem eu sou. Jesus falou de uma maneira tão simples,
para que eu e você possa entender, porque não tem, amados irmãos, como uma árvore, digamos, lá perto agora onde eu moro, tem muitas árvores, e tem uma mangueira grande, gigante, e da mangueira, irmãos, ela não vai sair uva, da mangueira ela não vai sair maçã, da mangueira ela não vai sair nenhum outro tipo de fruto, mas ela vai sair a manga. Ela vai sair o fruto da sua essência. O que Deus está querendo nos dizer, irmãos, é que é da sua essência, é daquilo que você é daquilo que você vive, onde vai nascer os teus frutos, de maneira natural, vai sair. Porque quando nós pensamos que não estamos sendo observados, é aí, irmãos, é que nós estamos sendo observados mesmo. É aí que as atitudes vão falar maior, meu pastor, do que as minhas próprias palavras. Uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus é quem faz com que mostre a verdadeira face, quem ela é. Assim como a planta, sendo a mangueira, ela vai dar essa manga, assim eu e você, irmão, nós vamos produzir nas pessoas os frutos amargos ou doces, sabe quando? Quando eu demonstro o meu caráter de mulher de Deus ou de homem de Deus, é quando eu mostro o meu caráter, não na igreja, mas no trabalho, no meu empreendimento, na faculdade, na escola, onde eu estiver, eu vou ser reconhecido pelas minhas atitudes e decisões. Eu posso até dizer que eu sou bom, mas a minha atitude não é de um homem bom. Eu posso até dizer que sou uma pessoa paciente, mas na primeira briga antes, eu sou o primeiro a que dá o grito, o primeiro que dá a palavra contrária. Entende, irmãos? Nós precisamos mudar o nosso cotidiano, porque agora, irmão, não é mais eu, irmão Marquinho, não é mais você, irmão, mas agora a Bíblia vai dizer em 2 Pedro, capítulo de número 2, se não me falha a memória, versículo 9, é que vai dizer que nós somos sacerdócio eleito, nós somos sacerdote de Deus, ao qual eu vou chamar, eu e você, vamos chamar aquelas pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus, é onde eu vou ter o meu caráter forjado na palavra de Deus e vou demonstrar através das minhas atitudes que eu sou homem, que eu sou uma mulher de Deus. E aí, irmãos, os frutos vão aparecer, os frutos vão ser demonstrados. Não se engane, não se engane com isso, porque às vezes, irmãos, a nossa mente, na nossa cabeça, nós servimos a Deus, mas se nós formos olhar de uma maneira bem mais profunda, nós vamos entender que nós podemos melhorar, nós podemos fazer algo a mais, nós podemos nos doar um pouco mais. Nós temos que entender isso. Nosso pastor fez aqui um chamado, um dia antes dos eventos, nós possamos estar aqui para louvar, para pregar a palavra de Deus, para fazer aquilo que nós fomos chamados, que nós possamos dar frutos e nós possamos gerar vidas. Para quem? Para o pastor? Para mim? Não, para Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Então nós temos que ter essa convicção. Eu sou não aquilo que eu digo ou que eu falo, mas eu sou aquilo que as pessoas veem quem eu sou. Veja como é forte, irmãos, isso, né? Uma certa feita, João Batista estava preso na cadeia, e ele sente a necessidade de reconhecer quem era aquele Jesus que ele batizou, se de fato era o Messias, mesmo ele ter nos batizado Jesus, mesmo ele ter visto ali, de uma maneira corpórea, a voz de Deus,
o Espírito Santo descer com uma forma corpórea de pomba e pousar sobre o ombro de Jesus. Ele sentiu a presença de Deus, ele viu que Jesus era, naquele momento, o enviado de Cristo. Mas como homem, irmão, nós temos nossas dúvidas. E aí ele pede para o seu discípulo: ei, vai lá, examina o homem. Mas eu sei que ali é Messias, mas eu quero ter a certeza que ele está fazendo o propósito de Deus, para que eu tenha a convicção que não seja outro enganador, mas que esse seja de fato o Messias. Os discípulos de João Batista chegam para Cristo. E ali, talvez, conversando com um e com o outro, ele chega e Jesus se apresenta a ele. Ele diz: olha, eu vim por intermédio de João Batista para saber se de fato tu és o Messias. Jesus, irmãos, ele não disse que era. Não, eu sou. Volta lá e diz que eu sou. Jesus, ele não disse que ele era o Messias, mas ele falou através das suas atitudes. Jesus diz: ei, volta lá e diz que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, as pessoas estão sendo libertas, que ele saberá que eu sou o enviado por Deus. Naquele momento eu entendi que Jesus quis dizer: ei, eu não sou dizer de minha palavra, eu não estou só dizendo da minha boca para fora que eu sou o Messias, mas as minhas atitudes já provam que eu sou o Messias. Aí lá diz: os homens cegos estão vendo, os coxos estão andando, está acontecendo prodígio e maravilha, assim como anunciou o profeta naquela época. É desta maneira que nós vamos ser reconhecidos, não dizer que eu sou bom, não dizer que eu faço isso e aquilo, mas quando os meus frutos provam para as pessoas palavra de bondade, palavra de fortalecimento, sendo a pessoa boa para as pessoas e tendo a atitude de homem e mulher de Deus. É dessa maneira que nós vamos ser reconhecidos. E eu vejo, irmãos, que Jesus ele nos dá um grande ensinamento. E no versículo de número 19, ele vai dar uma reflexão para mim e para você. No versículo 18 vai dizer: não pode ser uma árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Todavia a árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Eu quero dizer, irmãos, que esse é um fim de uma árvore má, de uma árvore que não dá fruto, de uma árvore que não serve para o reino de Deus. E que fruto é esse? Já foi mencionado, mas eu posso dizer de uma maneira mais expressiva, que no momento que eu posso até estar no pecado, não gerando fruto algum, a Bíblia vai dizer, como o nosso pastor leu aqui em Mateus capítulo 3, a certeza que eu e você estamos gerando fruto, sabe qual é? É quando esses frutos são gerados dignos de arrependimento. O que é isso, irmãos? É quando eu fazia algo de errado para Deus, na presença de Deus, pensando eu que ninguém ia ver. Deus está contemplando. Deus está contemplando as minhas atitudes erradas perante aos meus irmãos. Deus está contemplando as minhas atitudes erradas perante a igreja, o pastor, a sociedade, no meu trabalho. Ei, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que ainda há esperança. Por mais que a árvore esteja seca,
por mais que a árvore esteja cortada, Deus está te dizendo: ei, ainda há tempo, se convertei-vos, porque é chegado a hora do reino de Deus. Deus está dizendo que a árvore vai ser cortada, que a árvore vai ser lançada no fogo, mas ainda não chegou o momento, Jesus não voltou ainda. Deus está nos dando mais uma oportunidade de sermos fortalecidos, de sermos nutridos, para que nossa alma possa estar em Deus, fortalecida e nutrida, para que eu e você possa produzir frutos dignos de arrependimento. Que fruto é esse, irmãos? Eu mentia. O fruto, não vou mentir mais. Eu tinha a atitude de ingerir bebida alcoólica, cigarro. A nova árvore não vai mais fazer isso. Eu tinha até fazia algo desagradável a Deus, era viciado em pornografia, por aí vai. O que é que agora eu vou fazer? Não vou mais fazer isso. Então esses frutos começam a agir. Eu tinha atitudes errôneas na presença de Deus. Fazia coisas que não agradavam a Deus, mas agora reconhecendo o tempo de Deus, reconhecendo a oportunidade que Deus me dá de ser uma nova criatura, de ser transformado, eu vou mudar as minhas atitudes e não vou cometer o mesmo erro. Pelo contrário, as pessoas vão me ver, é aquele jovem da mocidade que fez isso e aquilo. Não, ele agora foi transformado pelo poder da palavra de Deus e agora está produzindo frutos e pregando o evangelho para as pessoas. Esse é os frutos dignos de arrependimento, que eu e você temos que almejar. Eu e você temos que ter reflexão sobre isso. Mas eu sei que é difícil a caminhada. Eu não estou dizendo que a árvore, irmãos, é interessante quando Deus se assemelha às pessoas à árvore, porque a árvore tem um processo, irmão, de frutificação. A árvore ela não somente nasce e dá fruto, não. Primeiro, ela se fortalece, meu pastor, para se manter em pé. Primeira coisa da árvore, pastor Rezende, ela se fortalece para manter em pé, ter estrutura, começar as raízes fixarem na terra. Se você for pegar uma mudinha, cortar uma planta, você não pode jogar ela diretamente na terra. Os irmãos que é do interior sabem, você tem que botar ela num vaso de água, para que ela possa, nascer as raízes. E após nascer as raízes, meu pastor, ela pode ser plantada. A árvore, quando você começa a cultivar, na sua grande maioria, outras só nascem de semente, mas na sua grande maioria, ela tem que ser cortada, jogada num vaso com água, para que as raízes pudessem nascer, para que comece a sair as raízes, para que ela possa ser novamente plantada. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Nós somos essas mudinhas, irmãos, que Deus nos corta do lamaçal do pecado, que Deus nos corta do velho homem e nos poda. Ele é o lavrador, só que ele pega com cuidado, irmão, antes. Ele corta a mudinha e sabe o que ele faz? Ele joga num vaso de água. Ele joga aquele homem no vaso de água, sabe para quê? Porque Deus sabe, se te colocar na planta no chão novamente, você não vai sobreviver. Deus não vai te deixar você não sobreviver. Ele não vai te jogar novamente fora. Ele não vai de maneira nenhuma te jogar fora, mas Ele vai cuidar de ti. Ele vai esperar o momento certo para que eu e você comece a aparecer as primeiras raízes. E sabe como é que Ele faz isso? Nos derrama num vaso cheio de água, na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para mim e para você, irmão, nesta noite, ei,
não espera um momento, Deus está te cortando, agora vai te lançar num vaso, recebe o Espírito Santo de Deus, para que você possa ser cultivado novamente, para que você possa crescer. Talvez você foi até cortado de uma maneira a qual destruiu toda a sua casa, a sua família, as suas coisas, os seus projetos, mas entenda, Deus te joga num vaso, para que possa novamente renascer. E Deus, Ele traz isso, Ele traz que nós somos árvore, nós precisamos ser cultivados, mas isso não é trabalho meu e seu, irmãos, isso não é trabalho para nós, esse trabalho vem de Deus. Coloca teu coração no altar, te arrepende dos teus pecados, permite Deus cuidar de ti, dê o primeiro passo para que Deus possa te plantar novamente, te regar, te fortalecer, e no momento certo, os teus frutos vão nascer, no momento certo, tu vai começar a florescer, no momento certo, as pessoas vão te dizer: ei, não era tu, irmão, que fazia isso, mas agora é um homem diferente, mas agora é uma mulher diferente, sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus te alcançou, porque a misericórdia de Deus alcançou a tua casa, alcançou o teu marido, alcançou os teus filhos, e nesta noite Deus está cuidando de ti. Eu quero aqui para encerrar, Ele vai dizer que toda árvore que não é dar bom fruto, cortasse e lançasse no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, existe uma fase do plantio que o lavrador, ele vai, quando a árvore ela não presta, ele arranca, ele bota ali para fazer lenha. Mas eu aprendo também que quando a árvore é boa, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai pegar um galhozinho e vai plantar em outro local, e ela vai começar a crescer. Escute aqui, eu estou terminando. Eu quero dizer, irmãos, que quando nós temos atitudes de homem e mulheres de Deus, as árvores pequenas vão começar a crescer ao nosso redor, irmão, antes. As árvores pequenas vão começar a estar ao nosso redor. E desta árvore vai fazer o quê? Uma grande floresta, uma grande plantação. Mas, irmãos, eu quero te dizer, para que essas árvores pequenas comecem a florescer, comecem a nascer, precisa vir de mim, precisa vir de ti, para que ela possa crescer. É através dos nossos galhos. Como assim, irmãos? O que é que você quer? Onde é que você quer chegar? Eu quero dizer que para as bênçãos alcançar a tua casa, para as bênçãos alcançar a tua família, para o coração dos teus filhos começar a se voltar para Deus, tu tem que dar o primeiro passo, tu tem que aceitar Jesus, tu tem que ser árvore boa, para que as árvores pequenas comecem a crescer ao teu redor. A tua casa e a tua família só vão ser transformadas se você ser uma árvore boa, se você puder dar alimento e sustento para que eles possam crescer. Mas isso depende de mim e de ti. Nós dependemos ser essa árvore forte. Eu vejo que as pastoras, ela fala muito aqui, numa pregação que foi pregar lá no Lar de Iracema 2, no culto de senhora, que as senhoras, né, de uma maneira geral, a igreja, os irmãos, tem que ser igual um bambu. Ele vai, balança para um lado e para o outro, mas não cai de jeito nenhum. Para que a sua casa for fortalecida, você tem que ser essa árvore bambu. Você pode se até balançar,
Você pode ser até cair ao chão, como uma forma das tempestades do vento, mas pela glória de Deus, você não vai cair, porque você é a árvore que é o sustento da tua casa, você é a árvore que vai florescer e alimentar não somente a tua casa, mas o teu vizinho, no teu trabalho, na tua faculdade, onde tu andar, sabe por quê? Porque tu vai ser grande, e onde as pessoas te contemplam, vai dizer, este é um homem, este é uma mulher. E aqui, se o pastor me permite, convidei ali a nossa irmã Cleide Omar, e ela vai ali chamar outra pessoa para louvar junto com ela, para nós encerrarmos. Eu quero dizer, irmãos, que você é uma árvore de Deus.